Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 13 a 16. Versos 13 a 16. Segundo livro das Crônicas 7. Está escrito o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. O contexto aqui é a construção do majestoso templo de Jerusalém, templo de Salomão. Quando ele consagra esta casa a Deus, a glória de Deus enche esta casa. A presença manifesta de Deus torna-se notória e eloquente. Então diz a Bíblia que Salomão se põe na presença de Deus para orar. E levanta situações as mais diversas, de tragédias, de situações difíceis, de seca, de peste, de guerra, de fome. Situações essas que o povo vivera ao longo da sua história. E pede a intervenção de Deus, o socorro de Deus, a manifestação do poder de Deus. E no texto em tela, o próprio Deus responde a Salomão dizendo: eu ouvi sua oração. Eu escolhi para mim este lugar para a casa do meu sacrifício. E Deus então se apresenta a Salomão nesses termos: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar ao gafanhoto, ou aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E quando Deus fazia isso é porque o povo estava em pecado, em desobediência, em transgressão, em rebelião contra Deus. Essa situação da falta de chuva, dos gafanhotos devoradores que consumiam a terra, ou a doença, a peste entre o povo, era uma forma de Deus disciplinar o seu povo, de mostrar o seu desgosto com o seu povo. Mas apesar do pecado do povo, apesar da rebelião do povo, apesar da desobediência do povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O prelúdio do avivamento é a crise. Avivamento é precedido por crise. É quando a igreja está em pecado, é quando a igreja está fria, é quando a igreja está sem vigor espiritual, é quando o pecado, graça, sopita em seu meio, é quando a situação é adversa, que o povo cai em si, que o povo reconhece que não está levando Deus a sério. É nesse momento de vale, é nesse momento de aridez, é nesse momento de rebeldia, é nesse momento de sequidão, é nesse momento em que o coração está endurecido, em que a crise chega, em que a disciplina de Deus vem. É nessa circunstância que, se o povo de Deus se voltar para Deus, tem promessa de avivamento espiritual. Eu chamo a sua atenção que primeiramente Deus coloca o problema, como fica claro aqui no verso 13, da disciplina de Deus.
E depois vem uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então vem uma promessa: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E então vem uma presença: ali eu colocarei os meus olhos, e ali eu colocarei o meu coração, ali eu darei a minha presença. E o que é avivamento senão a presença manifesta de Deus entre o seu povo? Dito isso, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para 3 verdades centrais nesse texto. A primeira verdade central nesse texto é quem nós somos. A segunda verdade central desse texto é o que precisamos fazer. E a terceira verdade que ressalta e salta aos olhos nesse texto é o que Deus nos promete. Quem somos, o que precisamos fazer e o que Deus nos promete. É disso que trata o texto em pauta. Vamos ver em primeiro lugar quem somos. Confira comigo o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A primeira coisa que o texto nos informa é que nós somos o povo de Deus. Não tem avivamento a não ser para o povo de Deus. Não tem avivamento para o ímpio. Não tem avivamento para o mundo. Não tem avivamento para o incrédulo. Avivamento é para a igreja. É para o povo de Deus. E é muito importante entender que, apesar dos nossos pecados e fraquezas, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Apesar dos nossos fracassos e deslizes, Deus não desiste de nós, nós somos o povo de Deus. Apesar da nossa frieza e do nosso marasmo espiritual, nós somos o povo de Deus. Apesar da nossa condição de tantas vezes estar debaixo da disciplina de Deus, nós somos povo de Deus. Oh, amados irmãos, isso é extremamente importante entender, que este Deus é o Deus da aliança. Quando nós erramos, Deus nos disciplina. Mas quando o povo da aliança se arrepende, Deus suspende a disciplina e envia a sua bênção. Quem é você? Quem somos nós? Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo chamado por Deus, o povo separado por Deus, o povo selado por Deus, o povo habitado por Deus, o povo capacitado por Deus, o povo que é o deleite de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos as ovelhas de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a herança de Deus, em quem Ele tem todo o seu prazer. É da mais alta importância entender quem nós somos. É um grande privilégio e ao mesmo tempo uma imensa responsabilidade. Por isso a convocação divina é ao povo de Deus. Se o meu povo, não é se o ímpio, não é se o mundo, não é se o pagão, não é se o idólatra, não é se o feiticeiro, não é se o ateu, não é se o agnóstico, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Avivamento é para você, é para mim, é para nós. Agora notem mais, por gentileza. Está uma segunda verdade que é dito aí. Nós somos o povo que chama pelo nome de Deus. Olha o versículo 14. O meu povo que se chama pelo meu nome. O que significa isso? Significa que Deus é a nossa identidade. Como é que você é conhecido? Você é conhecido por alguém que chama pelo nome de Deus. Você é alguém que, quando a crise chega, quando o problema acontece, quando a dor pulsa no seu peito, quando a tempestade desaba sobre a sua cabeça, quando os ventos contrários fuzilam a sua vida, quando você recebe o chicote da disciplina de Deus, o que você faz? Você clama pelo nome de Deus. Essa é a diferença entre um ímpio e um pio, entre um crente e um descrente.
Quando o descrente sofre um revés na vida, e ele sofre o juízo de Deus, ele endurece ainda mais, ele se rebela ainda mais, ele recalcitra-se ainda mais contra os aguilhões, porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Ao mesmo tempo, se você é filho de Deus, na hora do aperto, na hora da dor, na hora da disciplina, você clama pelo nome de Deus, você busca o socorro de Deus. Então você é povo de Deus, e você é conhecido por clamar pelo nome de Deus. Ele é a sua própria identidade. Mas notem vocês, em último lugar, nesse ponto, é que o avivamento é obra de Deus, mas ele só virá se nós o buscarmos. Volte os seus olhos para o verso 14. Se o meu povo, eu chamo a sua atenção para esta partícula se, indica então a possibilidade do povo de Deus afastar-se de Deus e privar-se das bênçãos de Deus. Bênçãos que são nossas podem ser retidas, chuvas que poderiam cair são retidas, revestimento de poder que poderia vir, não vem, plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude de gozo, plenitude de poder que deveria vir, não vem, porque há uma condição, há uma condicional, se o meu povo. Notem vocês que nós não deixamos de ser povo ao nos afastarmos do grande projeto de Deus. Porém, nós deixamos de receber determinadas bênçãos especiais que são nossas e são retidas, se nós negligenciarmos em preparar o caminho do Senhor. Mas esse se, essa partícula condicional do começo do verso 14, mostra outra coisa, não só a possibilidade do povo de Deus afastar-se dele, mas o se também aponta o caminho de retorno para Deus. Se o meu povo, Deus está dizendo, a porta está aberta, o convite está feito, a oferta está oferecida e dada, então venha, então receba, então seja revestido com poder, então experimente o melhor que eu tenho para vocês. Se o meu povo. Esta é a nossa identidade, quem nós somos. Vamos ao segundo ponto. O que precisamos fazer? Primeira coisa, veja você no verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, aqui está o primeiro degrau desta escalada. Cristianismo começa com humilhação. É por isso que Jesus abre o portal das bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito. Ninguém pode ter um encontro com o Todo-Poderoso com o papo grande. Ninguém. Para encontrar-se com o Deus vivo, é preciso se curvar. Para estar na presença daquele que é santo, 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 você precisa botar a boca no pó. Nada resiste mais a Deus, e nada Deus resiste mais do que a soberba, que a altivez, do que o orgulho, do que o homem nutrir no coração qualquer sentimento de grandeza. Então Deus começa com esta plataforma. Primeiro, é preciso se humilhar, arriar as armas, parar de reivindicar direitos. Deus rejeita o soberbo, diz a Escritura. E é por isso, irmãos, que ao longo das Escrituras e ao longo da história da igreja, todos os avivamentos começaram com choro, com consciência de crise, com humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A ideia aqui, queridos irmãos, não é de uma tintura de melhora de procedimento. Essa é a tendência da religião do legalismo. As pessoas pensam que Deus fica impressionado com aquilo que impressiona os homens. Bota-se um bonito verniz em cima de madeira podre. Aparentemente está tudo certo.
Mas Deus procura a verdade no íntimo. É preciso se humilhar. Deus não procura apenas novos e melhores votos. Deus não procura apenas maior dose de boa vontade. Deus não procura apenas mais simpatia para com a sua causa. Deus requer de nós coração quebrantado, porque é no meio de um povo de coração quebrantado é que Ele habita. Os humildes são aqueles que pavimentam o caminho, então, para essa gloriosa bênção do despertamento espiritual. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas nós temos em segundo lugar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Nós precisamos orar. E aqui, amados irmãos, chama a atenção de vocês que nunca houve, nas páginas das Escrituras, nem no correr dos séculos, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração. Se a reunião de oração na igreja está na ala do CTI, morrendo, então isso prova uma coisa, que este povo não quer Deus. Onde falta oração é porque nós não temos fome de Deus, é porque nós não temos sede de Deus. Nós estamos talvez atrás das bênçãos, do que Deus pode dar, mas não de quem Deus é. E avivamento não é sede de coisas, nem sede de bênçãos, é sede de Deus. É por isso que o texto está dizendo que o que nós precisamos fazer primeiro é nos humilhar, botar a boca no pó, e depois levantar a nossa voz e falar com aquele que é o todo-poderoso Deus. Foi isso que Jacó fez, prevaleceu na oração, e Deus mudou a sua vida, Deus mudou o seu nome, Deus mudou a sua história. Foi isso que Elias fez no Carmelo, orando com o rosto no chão, e as chuvas restauradoras desceram. Foi isso que Ezequias fez, removendo o grande risco e perigo de uma invasão militar na cidade de Jerusalém, através da oração. Foi isso que Neemias fez, ao orar e ver que uma cidade que estava 142 anos debaixo de escombro, é restaurada num tempo recorde de 52 dias. Irmãos, se nós queremos avivamento, nós precisamos orar como os discípulos oraram, 10 dias, unânime, perseverando em oração, até que os céus se fenderam, até que a promessa do Pai se cumpriu, porque eles entenderam que eles deviam aguardar esse momento em oração. Quando a Inglaterra estava no seu momento mais crítico, no século XVIII, a prostituição dominando a Inglaterra, em Londres de cada 6 casas era um prostíbulo. Os enciclopedistas diziam que a igreja seria banida e varrida da Inglaterra naquela década. Ninguém acreditava mais que a igreja pudesse reerguer-se das cinzas. Quando as igrejas estavam vazias, quando os púlpitos tinham pregadores descomprometidos, pregando sermões mortos para auditórios sonolentos, Deus começou a levantar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. E eles choraram, e eles confessaram os seus pecados, e eles buscaram a Deus, e eles oraram ardentemente ao Deus Todo-Poderoso. E numa vigília de oração, de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e a igreja foi reavivada em toda aquela nação. Deus é o Deus que responde a oração, e é a condição para nós recebermos um poderoso avivamento espiritual. Os pastores coreanos, enfrentando uma crise terrível no seu país, depois de enfrentarem martírios, para vocês terem uma ideia, só num único dia, às margens do rio Han, na cidade de Seul, 200 pastores foram decapitados. Os crentes eram colocados para dentro dos templos, trancados, e ateavam fogo lá dentro. E os soldados ficavam do lado de fora, com as suas armas pesadas, matando quem tentava fugir. Eles eram apanhados e eram torturados com ferpas de bambu debaixo das unhas. Outros eram colocados assentados e se jogavam a pedra de 500 quilos sobre as suas pernas. E diante de uma crise dessa, de uma dor dessa, de uma situação adversa dessa, os pastores resolveram fazer um retiro de oração. Coração cheio de dor, cheio de mágoa.
O mundo está assistindo esse espetáculo horrendo e não está fazendo nada. E naquele retiro espiritual, eles começaram a orar. E eles começaram a se humilhar. Eles começaram a se quebrantar. E de repente, em 1907, um poderoso avivamento varre aquela nação, cujos reflexos e reverberações podem ser notadas ainda hoje. Ainda hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Mas notem vocês, e é uma terceira condição aqui. O texto diz, e me buscar. Nós precisamos buscar a Deus. O que nós vamos fazer? Nos humilhar, orar e buscar a Deus. Agora notem vocês que esta é uma pista dupla de ida e de vinda. Quando você busca a Deus, Deus busca você. Quando você volta-se para Deus, Deus se volta para você. É o que a Bíblia diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai a Deus, é a ordem. Deus vir ao seu encontro, é a promessa. Então o texto está nos dizendo, e orar e me buscar. O que é avivamento, irmão, senão nós temos um encontro com Deus? Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Há uma diferença enorme entre onipresença de Deus e presença manifesta de Deus. Eu fico pensando quando um incrédulo entra na igreja e a gente diz assim, Deus está aqui. E o cara olha, será que está mesmo? Ele olha para o semblante de um, cara amarrada. Olha para a cara do outro, não tem brilho. Olha para o outro, está cheio de ansiedade e preocupação. Falei, será que está mesmo? É propaganda enganosa? O que vocês acham que acontece quando Deus está presente com a sua presença manifesta? Irmãos, é algo sobrenatural. Ninguém teve um encontro com o Todo-Poderoso e falou, legal, gostei. Foi bom, foi jóia. Não é assim não. É algo que impacta. É algo que mexe. É algo que faz tremer seus joelhos. É o que bota você com a boca no pó. É algo que muda a sua história. É algo que impacta a sua vida. E Deus está prometendo para nós que se nós o buscarmos, Ele se deixa ser achado por nós. E ter esse encontro glorioso com Deus é a própria essência de um revivamento espiritual. A nossa geração deslocou o eixo do Evangelho da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo para o homem. A gente vem para a igreja buscar uma bênção. A gente vem para a igreja para a dor do dedão do pé melhorar. A gente vem para a igreja para arranjar um emprego. A gente vem para a igreja para resolver um problema dentro de casa. A gente vem para a igreja apenas porque nós queremos alguma coisa, algum benefício imediato. Mas quantos saem de casa ardentemente desejando, eu preciso encontrar Deus. Eu preciso ter um encontro com o Todo-Poderoso. Eu preciso conhecê-lo na intimidade. Eu preciso beber das suas fontes. Eu preciso conhecer a sua glória, a sua beleza, os seus atributos, a sua santidade, a sua glória. Me encantar com Ele. Ele é melhor que as suas melhores dádivas. Então é quando o povo ora, mas não ora apenas por coisas, ora por desejar a presença de Deus. Não é orar por isso, por aquilo outro, embora isso é permitido, e isso é lícito, isso é normal, isso é necessário, isso é ordenança de Deus, mas a maior necessidade, o maior eixo da oração, não é pedir coisas, é desejar Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Há um texto na Bíblia que me encanta profundamente.
Êxodo 32 e 33. Vocês se lembram disso? O povo de Israel pecou, Deus se irou contra o povo, e Deus disse para Moisés o seguinte: olha, Moisés, eu não vou com vocês não. Eu vou fazer o seguinte, vou cumprir minha promessa, vou levar vocês à terra prometida, vou mandar um anjo vai acompanhar vocês, e vocês vão entrar na terra. E Moisés disse assim para Deus: Deus, se o senhor não vai, não me faça subir daqui não. Um anjo é muito bom, mas um anjo não substitui o senhor não. A terra prometida é muito bom, mas a terra prometida sem o senhor também não vale nada não. A maior necessidade nossa, Deus, não é de um anjo. A maior necessidade nossa, Deus, não é da terra. A maior necessidade nossa, Deus, é da tua presença. É a tua presença, Senhor. Sem a tua presença, não adianta. Irmãos, é isso que nós temos que entender todo dia. Você vir à casa de Deus, é uma coisa linda, é maravilhoso. Você está aqui, estamos juntos aqui cantando, adorando, orando, ouvindo, pregando. Isso é bom demais. Mas eu pergunto a você, o que é tudo isso sem a presença de Deus? Se Ele não estiver presente, aqui é um mero encontro, aqui é um mero exercício religioso, aqui é uma mera convenção religiosa. O que mexe, o que transforma, o que impacta, o que muda a nossa história é um encontro com o Todo-Poderoso Deus. Mas notem o que nós devemos fazer. Último lugar, confira aí no verso 14. E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Você pode até pensar, bom, mas não está combinando as duas coisas. Povo de Deus e maus caminhos parecem são coisas irreconciliáveis. Agora convenhamos, você peca contra Deus? Você tem pecado contra Deus? Quem de nós em sã consciência pode dizer, não, eu não tenho pecado? Porque se você falar você não tem pecado, você está mentindo, diz a Bíblia. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. As pessoas que mais têm consciência do seu pecado não são as pessoas que mais pecam. São as pessoas que mais perto de Deus andam. Se você encontrar um crente que bate palmas para ele mesmo, que se autoelogia, que proclama suas próprias virtudes, que estadeia a sua própria santidade, que fica falando muito da sua piedade, pode ter certeza, essa pessoa está longe de Deus. Porque se você viver na penumbra, na escuridão, na sombra, você não vê nada de mancha. Mas se você está na presença daquele que é luz, que é santo, 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 os mais santos dizem, ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Oh, amados irmãos, nós precisamos de conhecer a intimidade de Deus, para que o pecado seja pecado, para que o pecado não seja prazeroso nem deleitoso, porque na verdade, se nós formos seguir a inclinação do nosso coração e da nossa carne, que inclina para as coisas erradas, que inclina para as coisas que não são de Deus, que são inimizade contra Deus, nós vamos achar o pecado delicioso, maravilhoso, apetitoso, colorido, multicolorido e atraente. Mas se nós conhecermos a intimidade de Deus, a deleite que é estar na presença de Deus, a glória inefável que é viver em comunhão com Deus, então o pecado vira pecado mesmo. Então, é hora de você parar e pensar comigo, o que precisa ser feito? E se converter dos seus maus caminhos. Quais são os caminhos maus que você tem andado que precisa deixar? O que é que você está vendo que não precisa ver, ou não deve ver? O que é que você está ouvindo que não deveria estar ouvindo? O que é que você está fazendo que não deveria estar fazendo? Onde você tem ido que não deveria ir? Que pensamentos você tem nutrido no seu coração que não deveria nutrir? Que atitudes você tem adotado que você deveria despojar-se delas? Eu tenho certeza de que você sabe exatamente qual é a área que Deus está dizendo, olha, isso é um mau caminho na sua vida, você tem que abandonar.
Nenhum de nós aqui é inocente, nenhum de nós aqui é ignorante acerca disso. Todos nós sabemos o nosso calcanhar de Aquiles, onde a coisa pega. E se nós queremos avivamento, Deus está nos dando uma ordem hoje: abandone isso, rompa com isso, se despoje disso, aparte-se disso. Mas agora, queridos, por gentileza, vamos olhar o terceiro ponto. Nós olhamos quem somos, nós olhamos em segundo lugar o que devemos fazer, mas em terceiro lugar e último lugar, o que Deus nos promete. Veja você ainda no versículo 14, a primeira coisa que Deus nos promete aí, então, veja que então é causal e consequência. Você faz algo e Deus responde, e vem o retorno, e vem o resultado, e vem a consequência. Então, primeiro, eu ouvirei dos céus. Pense comigo uma coisa. Você já teve a sensação de que você orou e a sua oração não conseguiu chegar lá? Você já chegou àquela condição em que você fica até com vergonha de orar? Falei: Deus, eu de novo, então, Senhor, eu estou até com vergonha de falar mesmo, porque eu sei que eu não estou cumprindo o que a Tua palavra está mandando, então eu estou orando, mas a primeira coisa eu não fiz. Se humilhar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos. O que Deus está dizendo, que oração não é apenas falar com Deus. O que Deus está dizendo é que oração e a resposta de oração vem em consequência de um estilo de vida que nós vivemos. Nas palavras de João Batista, não é arrependimento e arrependimento e arrependimento e arrependimento e arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Deus promete nos ouvir. Seus ouvidos estão atentos. É seu deleite ouvir. E sabe, amados, a maior necessidade nossa é de que as nossas orações sejam ouvidas. E Deus, eu me deleito em você. Eu tenho prazer em você. Eu vou atender o seu pedido. Eu vejo a motivação do seu coração. Eu vejo o quanto você deseja de fato o que você está pedindo. Isso não é retórica. Isso não é palavrório. Isso não é discurso religioso. Isso é o grito da sua alma, o sussurro do seu coração. É o que você de fato anseia. O que está escrito em Isaías 43, para mim é algo sublime. Está escrito assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade. E eu pergunto a você, onde Deus derrama água? É na terra seca. Onde Deus descedenta? É quem está com sede. Você acha que Deus mandaria avivamento para quem não está buscando? Para quem não quer? Para quem não deseja? Para quem não acerta a sua vida com Deus, aterrando os vales, nivelando os montes, endireitando os caminhos tortos e aplainando os caminhos escabrosos? Segunda promessa de Deus, veja comigo. Então eu ouvirei dos céus. Segundo, perdoarei os seus pecados. Eu não sei se você já parou para perguntar isso. Meu Deus, nós temos orado por avivamento, nós temos pregado sobre avivamento, nós temos falado de avivamento, nós temos lido sobre avivamento, nós temos escrito sobre avivamento, e por que não chegou? Nas palavras de Leonard Ravenhill, por que tarda o pleno avivamento? O que é que está retendo essas chuvas? O que é que está trancando as comportas dos céus para que essas torrentes não caiam?
Será que Deus não quer? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que Deus não tem o mesmo poder? Será que Deus não vê a necessidade da igreja? Será que as promessas de Deus caducaram? Por que ainda não chegou o avivamento? E a única resposta para isso, meus amados irmãos, é que entre as chuvas de Deus e a terra seca, existe um obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se pecado. É notório você ver o que Elias fez lá no Monte Carmelo. Eu acho isso glorioso, porque está escrito no capítulo 18 de 1 Reis, que Deus apareceu para Elias, quando ele estava em Sarepta, e disse: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus não disse para Elias assim: vai, apresenta-te a Acabe, ore, e então darei chuva sobre a terra. Deus não disse assim para ele. Dar chuva é prerrogativa de Deus, trazer avivamento é promessa de Deus. Então, nota de rodapé aqui, esse negócio de você botar uma placa, uma faixa na frente da igreja, hoje vai ter avivamento, isso é bobagem. É bobagem. Quem de nós é secretário do Espírito Santo? O Espírito Santo age quando ele quer, não sou eu que determino, nem o dia, nem a hora, nem a circunstância. Isso é obra dele. A igreja só pode colocar as velas da sua navegação na direção do vento, mas a igreja não produz o vento. A igreja pode preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste, mas a igreja não promove o avivamento. A igreja ora por avivamento, a igreja aguarda avivamento, a igreja recebe avivamento, mas a igreja não promove avivamento. E para que o avivamento aconteça, irmãos, é necessário que o obstáculo seja tirado do caminho. Esse obstáculo chama-se pecado. Para mim, um dos textos mais graves da Bíblia é Josué capítulo 7. Quando Israel sofre aquela acachapante derrota diante da pequena cidade de Ai, depois de uma vitória retumbante diante da cidade de Jericó, Josué e os anciãos se prostraram, com as roupas rasgadas, e Deus disse para Josué o seguinte: pode ficar de pé, Josué, pode parar de orar. Há pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos. Irmão, sabe qual é o problema maior da igreja? O problema maior da igreja não é a presença do diabo. O problema maior da igreja é a ausência de Deus. É por isso que o pecado, diz Paulo em Romanos 7, é maligníssimo, porque o pecado nos priva da maior bênção, a presença de Deus. O pecado nos levará mais longe do que nós gostaríamos de ir. O pecado nos reterá mais tempo do que nós gostaríamos de ficar. O pecado custará um preço mais alto que nós gostaríamos de pagar. O pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a morte, o pecado é o que gera o inferno. E para que nós experimentemos avivamento, é necessário que nós nos humilhemos, que nós oremos, que nós busquemos a Deus, que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos. Então Deus promete nos ouvir, então Deus promete nos perdoar e restaurar a nossa sorte. Mas finalmente, em último lugar, confira comigo, Deus ainda promete sarar a nossa terra. Olha o versículo 14: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu queria, de forma muito breve, dizer o seguinte: a nossa vida precisa de cura. Eu não estou falando não só cura física, tem muitas dimensões da nossa vida que precisam de cura. Ontem nós tratamos disso no culto à noite aqui. Quando Jesus disse para o paralítico assim: você quer ser curado? A nossa vida precisa de cura. A nossa família precisa de cura.
A nossa igreja precisa de cura. As nossas denominações religiosas no Brasil precisam de cura. A nossa pátria precisa de cura. E Deus está dizendo, se vocês fizerem isso, meu povo, eu vou curar a terra de vocês. Então, queridos, é tempo de nós buscarmos o Senhor, de ouvirmos a sua voz. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. É hora de nós ouvirmos o seu conselho, de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, rasgando o coração e não as vestes, e buscando a Deus com pranto, com choro, com jejum, para que Ele venha e restaure a nossa vida, e restaure a nossa sorte, e revitalize a igreja, e reaviva a igreja, e levante a igreja nesta geração. Eu quero orar nesse momento por você e por mim. Eu gostaria que você ficasse em pé, e nós vamos buscar a Deus em oração. O livro Monge e o Executivo tem uma frase que vale o livro. E a frase que para mim vale o livro é esta: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Vir para um culto desse, conexão com Deus, e ser confrontado, você e eu, hoje, por esta palavra de Deus, e saímos daqui para continuar do mesmo jeito, nós só acumulamos mais peso sobre a nossa cabeça. Eu pergunto a você, que mau caminho, a partir de hoje, você está disposto a deixar? Eu pergunto a você, em que área da sua vida você vai se humilhar diante da poderosa mão de Deus? Eu pergunto a você, como a vida de oração vai impactar a sua agenda? Até que ponto você de fato anseia, mais do que qualquer coisa desta vida, a presença de Deus? Senhor, Tu sabes que nós precisamos de Ti. Todos nós que estamos aqui somos carentes, absolutamente necessitados da Tua graça. Não há em nós forças para voltarmos-nos para Ti. Então a Tua palavra nos diz que Tu operas em nós o querer e o realizar. Faz isso, Deus. Inclina o nosso coração para Ti. Converte o nosso coração a Ti e ele será convertido. Muda a nossa sorte. Tantas vezes temos pecado e reincidido nos mesmos erros. Tropeçamos nos mesmos obstáculos. Prometemos a Ti e transgredimos. Ó meu Deus, muda a nossa vida, por amor do Teu nome. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quebra aqueles grilhões, rompe aquelas cadeias, aqueles hábitos, aqueles costumes, aquelas manias, aqueles vícios, aqueles pecados que tenazmente nos assediam. Quebra o poder desses pecados na nossa vida em nome de Jesus. Queremos restauração, queremos cura, Senhor, queremos reavivamento espiritual. Não nos contentamos em apenas ouvir falar do que Tu já fizeste, ou ler nos livros do que Tu já realizaste no passado. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na nossa geração. Manifesta a Tua glória no meio da Tua igreja. E levanta uma igreja santa, uma igreja piedosa, uma igreja cheia do Teu Espírito nessa geração. Sara a nossa vida, sara a nossa família, sara a nossa igreja, sara a nossa nação. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.